Os jogos ficaram caros demais para existir. Agosto de 2024, a Sony lançou um jogo chamado Concord. Oi. Exatas Gostoso. 2 semanas depois, o jogo foi desligado e teve os seus servidores encerrados. O estúdio foi fechado, fim. Sem mais nem menos. Concord custou, segundo estimativas, 400 milhões de dólares para existir e vendeu cerca de 25 mil cópias no mundo inteiro. Se você fosse no McDonald's hoje e pedisse um Big Mac para cada comprador do Concord, você conseguiria atender a fila em um único restaurante de bairro. Esse foi o retorno de 400 milhões de dólares. Só que o Concord não foi um azarão isolado. Ele na verdade faz parte de um... Cara, o Concord, ele... certeza que chegou ali na fase final, a galera já sabia, falou, cara, isso aqui tá um lixo. Isso aqui não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Mas, mano, agora que já gastamos, já estamos aí, tempo, né, que é o mais precioso que a gente tem, que é o tempo. Agora, meu irmão, solta essa porra aí. Sintoma. E entender por que isso aconteceu vai te explicar por que você tá esperando os seus jogos favoritos há anos e por que quando eles chegam custam 70 dólares. Existe uma reclamação que provavelmente você já fez ou já ouviu de alguém. Por que os jogos demoram tanto pra sair? E todo mundo tem sua teoria. É preguiça dos devs, é incompetência dos executivos, é culpa do Game Pass, é culpa da PlayStation, é culpa do Ocidente que perdeu a alma, é culpa do Oriente que tá tomando conta do mercado. É culpa mas a minha. resposta real é muito mais banal e muito mais assustadora do que qualquer uma dessas teorias. Os jogos demoram tanto porque ficaram matematicamente impossíveis de fazer. Deixa eu te mostrar o que aconteceu. Vamos voltar a 2010. God of War 3 custou 44 milhões de dólares em 2010 para ser desenvolvido, o que, corrigindo pela inflação, daria uns 65 milhões. Hoje, esse valor não chega nem na metade do orçamento de um AAA de um estúdio americano. E o que mudou entre 2010 e hoje? 3 coisas, e elas se alimentam entre si como uma serpente que come a própria cauda. Primeiro, o tamanho das equipes explodiu. Nos documentos que a Sony submeteu ao tribunal durante o processo judicial da FTC contra a Microsoft pela aquisição da Activision, onde ela argumentava que seria prejudicada pela fusão, descobrimos que The Last of Us Part 2 da Naughty Dog foi desenvolvido por uma equipe de 200 funcionários em tempo integral, durante 70 meses, ou 6 anos, e Horizon Forbidden West da Guerrilla Games chegou a ter mais de 300 desenvolvedores internos ao mesmo tempo. Só que esses 300 são só o núcleo. Quando você soma os estúdios terceirizados que modelam pedras, árvores e adereços de cenário que aparecem por 2 segundos na tela, o número total de pessoas creditadas em um jogo AAA de hoje frequentemente ultrapassa 1000. Um outro grande exemplo é a Ubisoft. O Assassin's Creed Valhalla foi coordenado entre 17 estúdios em diferentes continentes, funcionando praticamente 24 horas por dia. A média salarial de um game developer nos Estados Unidos fica entre 104 e 128 mil dólares por ano. Só o salário já dá uns 8 a 9 mil por mês por pessoa. Aí você soma plano de saúde, impostos patronais, licenças de software, escritório em Los Angeles ou Seattle, e o custo real para o empregador chega facilmente entre 11 e 13 mil dólares por pessoa por mês, para um desenvolvedor de nível médio, e até 15 mil para um sênior. E você não precisa acreditar em mim. Os próprios documentos da Sony confirmam isso quando a gente faz a divisão. A Naughty Dog, 200 pessoas, 70 meses, 220 milhões de dólares, a conta fecha exatamente nessa faixa. Segundo, a corrida pelo fotorrealismo transformou o ato de criar arte para jogos numa tarefa absurdamente cara. Isso já era um problema reconhecido na era do Xbox 360. Em 2009, o ex-CEO da EA, John Riccitiello, disse publicamente que jogos de Wii custavam de 1/3 a 1/4 do preço de um jogo de Xbox 360, e explicou o motivo com uma frase bem direta: produzimos menos artes do que para jogos de alta definição. A quantidade de arte exigida já era o principal. Só sai pérola da EA, né? Inacreditável que só sai pérola da EA. Vocês lembram quando falaram que jogos single player tava acabando? Porque eles queriam forçar... Foi da EA que veio isso, né? Pra eu não cometer gafe. Que eles queriam forçar a barra com multiplayer. É foda.
o driver de custo naquela geração. E desde então, esse problema não parou de crescer. Hoje, para construir um personagem principal, você precisa escanear o rosto do ator com câmeras de fotogrametria, limpar e reconstruir toda a malha poligonal à mão, criar camadas de textura que simulam poros, imperfeições de pele e propriedades físicas de cada material, fazer o rigging do corpo, depois um rigging facial separado porque a musculatura do rosto se move diferente do resto, e ainda garantir que tudo isso funcione dentro do motor gráfico sem quebrar. Já platinei o jogo, Gelx? Um único personagem. O Sean Layden, ex-chefe da PlayStation, resumiu muito bem onde esse problema chegou. You know, I think we've made a lot about visual quality of games, the graphic quality, the resolution enhancement, the near photorealism that's so... Eu encontrei esse cara umas 2 vezes em eventos da E3. Zero carisma. Games seem to chase. But did it improve the gameplay? Did it improve the story? Visually arresting, but if the game itself doesn't provide the excitement of the mechanics and a narrative or a story that you're interested around, the graphics can't save you. And maybe we've put too much emphasis in that. I think, you know, as more we try to chase the uncanny valley, we realize it's not... I don't believe it's transversal as possible. I don't think you can get across the uncanny valley. I think that will always be just 5 steps ahead of you every step you go, and you won't get there. Ele tá falando sobre o ponto onde o esforço que você aplica em gráficos começa a retornar muito menos do que custou. A diferença visual entre um modelo com 50 mil polígonos e um com 150 mil polígonos é técnica. No seu sofá, na sua TV, provavelmente você nem nota. Mas o estúdio pagou o equivalente a vários meses de trabalho especializado por essa diferença. Terceiro, quando você junta uma equipe enorme com um padrão gráfico cada vez mais exigente, o jogo naturalmente começa a crescer além do planejado. Isso tem um nome dentro da indústria: Scope Creep. O projeto vai inchando. Alguém joga 40, Zelda, mas na verdade eu fiz em 30 e e quer poucos. adicionar ilhas flutuantes. Alguém vê um sistema de crafting interessante num concorrente e quer incluir também. Cada adição parece razoável isolada. Em conjunto, elas transformam um projeto de 4 anos em um de 8. O Matt Booty, chefe do Xbox Game Studios, disse abertamente que grandes jogos hoje consomem meia década ou mais em desenvolvimento, e que um único fracasso comercial já tem impacto suficiente para arruinar um estúdio completamente. E aí entra o problema do timing. Um jogo que começou a ser desenvolvido em 2017 precisou apostar, sem garantias, no que o mercado iria querer em 2025. O Concorde foi concebido quando o Overwatch estava no auge. Quando chegou no mercado, 8 anos depois, Valorant e Apex Legends já tinham cristalizado o mercado. 400 milhões de dólares apostados no gosto do futuro. Quem acerta, faz história. O problema é esse, então. Exatamente, o problema é esse acerto aí, né, cara? O problema é esse timing de lançar as coisas. Porque tem coisas que é tão óbvio de fazer a leitura, porque eu fico pensando, cacete, não é possível, deve ter algo a mais. Porque, por exemplo, a gente, vocês aí, a gente num quarto, a gente consegue fazer essa leitura de mercado do que já saturou ou não. Não é possível, eu sei que a gente fala muito, né, de engravatado, dos empresários que eles só querem saber do lucro, e tem isso também. Mas também não é essa grosseria. Não é essa grosseria. Tem a parte do empresário enchendo o saco, que não quer saber da arte, que não quer saber se o jogo tá bom ou ruim, só quer lançar? Tem. Mas tem algo a mais, deve ter algo a mais, porque não é possível que, por exemplo, a gente veja jogos... Pô, a gente tava falando outro dia aí da Ubisoft querer transformar o Far Cry em Extraction. Gente. Tipo assim, o Extraction funcionou com Tarkov e com Ark Raiders. De fato mesmo, assim, que bombou, que fugiu da casinha. Ficou o Tarkov um tempão. Aí surgiram vários outros genéricos. E aí o Ark Raiders conseguiu. Mas por quê? Porque foram jogos que diferenciaram. O Tarkov é um esquema mais já hiperrealista, né? Pô, tomou um tiro, vai lá, passa a faixa, boneco pesado, caralho. O Ark Raiders tem lá a temática dele, a pegada dele, diferente e tal. E aí a Ubi agora, do nada, ela inventou de pegar suas franquias e transformar no que tá bombando no momento. Então o que ela faz? Ela vai lá e pega o Far Cry e quer transformar em Extraction. Isso ficou só no rumor. Aí o próprio Concorde também, né, cara? O Hero Shooter. Cara, Overwatch morreu e foi o auge desses últimos jogos, sem sombra de dúvida, de Hero Shooter, assim, no estilo dele. Mas isso já faz uns 4 anos que morreu. 4, 5 anos. Como é que Concorde existiu, gente? Se ligou? Então é tipo hoje. Vou fazer um grande anúncio. Vou lançar um Battle Royale. Caralho, agora? É óbvio, não adianta, não importa se é a Microsoft, se é a Sony, a Nintendo, não importa quem vai lançar. Se você não tiver algo muito diferente pra encorpar num Battle Royale, cara, não...
Sabe? Então o que eu me pergunto, e pergunto pra vocês é, cara, o que de fato acontece? Porque eu me recuso a acreditar que seja só empresário. Ah, não, os engravatados querem pôr lá, blá, blá, blá. Cara, não é possível que seja assim. Me recuso a acreditar que seja assim. Tem que ter algo a mais pra essas tentativas de ficarem lançando. Uma vez falaram que era... Sem acusações, né, gente? Mas os caras ficam falando de lavagem. Ah, lavagem de dinheiro, não é possível, tem jogo que é lavagem de dinheiro. Também não duvido de nada, não. Mas caralho, você lançar um jogo que claramente não vai vingar, com a ideia ultrapassada, lançar um jogo num formato de 5, 6, 7 anos atrás, sem personalidade alguma, cara, por quê? Né? Muito louco isso. Quem erra, apaga as luzes e fecha o estúdio. Deixa eu voltar rapidinho no processo da FTC contra a Microsoft pela compra da Activision, porque tem um negocinho muito engraçado que eu não contei. A Sony precisou submeter documentos internos ao tribunal, e não dá pra dizer quem foi o responsável, se foi a FTC ou a Sony, mas na hora de fazer a censura, cobriram os números confidenciais com uma caneta Sharp preta, no papel mesmo. O problema é que a tinta do marcador em papel físico não é completamente opaca sob a iluminação de um scanner. Quando o documento foi digitalizado e publicado, qualquer um conseguia ler os números por baixo da redação. Ficou registrado com um carimbo oficial da Corte Federal dos Estados Unidos. The Last of Us Part 2 custou 220 milhões de dólares e Horizon Forbidden West custou 212 milhões. Mas a parte mais curiosa não foram os orçamentos. Foi o que a Sony admitiu ao justificar a sua oposição à fusão, que 1 milhão de usuários do PlayStation dedicam 100% do seu tempo no console exclusivamente a Call of Duty, e que o jogo gerava algo próximo de 800 milhões de dólares por ano só no mercado americano dentro do ecossistema PlayStation. Quando a gente vai pro global, o número aumenta para 1,5 bilhão. E quando você considera assinaturas, acessórios, microtransações no geral dentro do jogo, o número chega a 13,9 bilhões de dólares. Esse é o tamanho do COD, e isso é apenas no PlayStation. Em outras palavras, enquanto os estúdios da PlayStation queimavam centenas de milhões tentando fazer os jogos mais caros do mundo, o maior gerador de receita dentro do ecossistema PlayStation era um jogo que ela não desenvolveu, não publicou e não controlou. Só pra você ter uma ideia, o Valorant é enorme e faz um sucesso descomunal, e mesmo assim, o jogo está lotado de problemas com questões de bets. É mesmo, velho? Aposta, venda de conta eu entendi. Pessoas que entregam jogo, a Riot não sabe fazer. Não sabe, né, o que fazer pra resolver, mas o jogo tá ali rodando o campeonato, números altos e skin chegando. Que doideira, caralho, não sabia que tinha esse bagulho de bet. Como é que funciona esse negócio de bets aí? Bom dia. E aí, Juregote? Jureg, pode se retirar que eu roubei tua vaga hoje, mano. Os caras estão brigando pelo meu coração, mano. Eu sabia que esse momento ia chegar, velho. E aí, Barba X? Você chegou primeiro, calma aí. Bom dia. Então, sobre a questão das bets no Valorant, também tem no COD, o que acontece? Tem um site que você entra, CS aí também. você vai... no CS também. Aí bota uma grana lá, tipo assim, pô, nessa partida eu vou matar tanto. Nessa partida eu vou dar tanto de assistência. Nessa partida, tanto de ponto. É nesse esquema, entendi. Eu vou perder, é nesse esquema. Caralho. Aí tu vai lá e tenta e você tira uma graninha. Caralho. Tá enrolando bet se vai chover ou não, porra. Tá fora do... Não, tu viu a bet lá de quantos carros vão passar no semáforo? Ah, tá de sacanagem, cara. Na virada de ano o cara apostou que ia ter casal se beijando na TV e o cara ganhou dinheiro. Caralho, mas que loucura, cara. Aí, What the saiu do controle já. Cara. Deixa eu abrir aqui a tela pra vocês. Doido, não sabia dessa porra, não. Agora, junta tudo isso e olha pra matemática. A plataforma PlayStation Store, Steam, Xbox retém 30% de cada venda. O que sobra pra publicadora é 49 dólares por cópia. Spider-Man 2, confirmado por um vazamento de dados da Insomniac Games, custou 315 milhões de dólares no desenvolvimento. Precisava de algo em torno de 7,2 milhões de cópias vendidas no preço cheio só pra cobrir os custos de criação. Pra maioria dos estúdios, essa conta é existencial. Ela é um problema. Mas, curiosamente, tem exatamente um estúdio no planeta que consegue ignorar essa conta. Provavelmente você já sabe de quem eu estou falando. É ela mesma, a Rockstar. Claro. GTA V vendeu mais de 200 milhões de cópias em 12 anos. Caralho. Provavelmente o produto de entretenimento mais lucrativo
Peraí, cara. É ignorante, né, mano? 200 milhões de cópias. Tudo bem, 12 anos, né? Vendendo no Play 3, no Play 4, no Play 5, no PC, calculadora, torradeira, air fryer, tudo. Mas, porra, é agressivo demais, cara. Você tá doido. Fora as microtransações, né? O Dava mesmo vive comprando Shark, cara. Impressionante. O cara nem na época, machista. Joga mais, mas ele compra mas só. Ele compra. Não, mas nem na época das contas modded lá ele quis, cara. O cara queria gastar com a Rockstar. Impressionante. Da história. E recentemente, a Rockstar teve seus dados vazados por um grupo de hackers intitulados Shiny Hunters, que mostrou que ela já havia faturado 5 bilhões de dólares só com Shark Card, a moeda do GTA Online. Peraí, quanto? Bi? Uns 3 aí é só do Dava, tá? Sem certeza que era. Dólares não, só pode ter certeza que o GTA 6 pelo menos um deve, o salário inteiro foi pago pelo Dava. Sim. E olha que eu vou te falar, aí você vai lá e compra 2 bilhões de Shark, você compra uma McLaren e um apartamento. Acabou o dinheiro já. Não sabe mais nada. A moeda do GTA Online, em que essas microtransações ainda fazem 1 milhão por dia, mesmo depois de uma década sem lançar um novo jogo. Análises dos relatórios financeiros da Rockstar Games sugerem que o GTA 6 já pode ter custado algo em torno de 3 bilhões de dólares. Cara, isso aqui é loucura, pô. Loucura. Mesmo que esse número esteja pela metade, ainda seria o projeto mais caro já feito. E a Rockstar provavelmente vai recuperar tudo isso. Qual outro jogo custou bi? Deixa eu ver aqui. Não tem, né? Cara, bi. eu acho que não tem, não. Deixa eu ver. Eu acho que tem aquele jogo lá, o Star Citizen, que é caro também. Acho que chega perto. Que nunca nem lançou ainda, né? Não, Star Citizen foi 750 milhões. É, então. Chega perto, mas acho que não chega no bi. Acho que tem algum código que falaram que chegou mais de 500 milhões também. Chegou a 800. Não é possível. Isso aí não esse aí é lavagem, não tem como. Não, esse é lavagem. Cara, esse aí a Ubisoft ficou coisando pra não ter que fechar o estúdio lá de Singapura, porque os caras não faziam nada. Qual é, mané? Quadra aí, que isso? Tamo junto, é brincadeira. Não tem nada de lavagem, não. O Barba tá brincando. Mas a Singapura não tá agora com o Black Flag? Acho que estão ajudando, né? Estão ajudando, né? Ai, caralho. Te amo, Obi. Isso no fim de semana do lançamento. Mas quantos estúdios têm o histórico, o público e o nome da Rockstar? E é por isso que o ex-chefe da PlayStation disse o seguinte: fazendo as contas, os jogos de PlayStation 5 deveriam chegar a custar entre 300 e 400 milhões de dólares para ser produzidos, e isso simplesmente não é sustentável. É como se estivéssemos no final do século XVIII começando a perceber que construir catedrais sai muito caro. Construir catedrais é muito caro, e no ritmo atual, a indústria tá tentando erguer uma por ano sem ser a Rockstar. Enquanto isso, a própria indústria foi construindo a armadilha onde se enfiou, com os jogos AAA migrando para a faixa dos 70 dólares, o espaço do meio, aquele jogo bem feito, sem pretensão de ser um blockbuster, foi sumindo dos grandes estúdios. Ele não morreu, mas encolheu e se refugiou nos indies, longe do holofote. Cara, a Capcom acabou de fazer com o Pragmata. Pragmata é um jogo lançamento, assim, meio de jogo grande, né? Você vê, lança um Wrecken, aí lança um Pragmata, aí lança um remake de qualquer porra, que vai vender pra caralho, tipo um Code Verônica, um Resident 1. Depois lança... A Capcom tá fazendo, por incrível que pareça, né? Ô, Arma, tu platinou o Hades 2? Eu fiz só o primeiro, eu vou pegar o 2 depois do Vampire Chronicles. Eu comecei a jogar agora há pouco. Porque eu tava tentando segurar pra terminar o Crimson, mas eu não aguentei, não. Tô jogando agora, inclusive. É o mesmo esquema? Tipo, as lembrancinhas, o caralho? Tá. Subir os coraçãozinhos, tudo. Tá. Principal. E nesse vácuo, o Free-to-Play não apareceu como segunda opção. Ele apareceu como primeira. Fortnite, Roblox, Warzone, não necessariamente porque eram melhores, mas porque resolviam dois problemas ao mesmo tempo. Custavam zero e era onde os seus amigos estavam. Esse segundo ponto é o que realmente prende. Você pode ignorar um jogo de 70 dólares, mas você não consegue ignorar 5 amigos te chamando pra uma partida num jogo que já é de graça. E uma vez dentro, com skins compradas, passe de batalha no meio e ranking pra subir, sair pra gastar dinheiro em algo novo fica cada vez mais difícil de justificar. A indústria olhou para esse cenário e concluiu que a solução era copiar o modelo, transformar os próprios jogos AAA em live service, como... Tu correu atrás, Dragão, o Arma X da platina, do Concorde? Vocês fizeram? Eu não fiz, não.
Nem joguei esse jogo. Isso, eu vi a galera fazendo boost. Não, vou atrás. Eu falei, eu vou tá passando, cara. Esse aí eu abandonei grandão naquele final de semana que você falou, vou entrar pra jogar o Concorde, hein? Falei, vou nada. É mesmo, eu lembro. Eu mesmo, tu fingiu que tava dormindo. E fez bem. Então, a gente já viu. O resultado foi um funil que foi se fechando. Jogos mais caros e um público cada vez mais dividido entre gastar muito ou não gastar nada. Só que tem uma coisa curiosa acontecendo fora desse ciclo. Em 2024, Black Myth Wukong, desenvolvido por um estúdio chinês, a Game Science, vendeu quase 30 milhões de unidades com um orçamento muito abaixo dos blockbusters ocidentais. E isso foi a prova que existe um público enorme com fome de jogos single player bem feitos, que a indústria do ocidente foi deixando de lado na corrida pelo fotorrealismo e pelos jogos como serviço. Mas talvez o exemplo mais contundente veio de dentro do próprio ocidente. Em abril de 2025, um estúdio francês chamado Sandfall Interactive lançou Clair Obscur Expedition 33, um RPG de turno, sem mundo aberto, sem fotorrealismo forçado, o orçamento total confirmado. Cara, aí no Saros tem um troféu. Aí não... Bom, não pode ser, né? Mas tem um troféu que é: faça 33 expedições utilizando os calores do jogo lá, né? As provações. Será? É muito uma referência. Então. E aí, o que acontece? No próprio Saros, ele também faz parte de uma expedição que está em busca de outras expedições. Ele é a expedição 4. É a Zeshelon lá, né? Então tem a primeira expedição. Aí tem aí tem a segunda, tem a terceira e tem a quarta. E pelo jogo, isso não é spoiler, tá, gente? É sinopse. E pelo jogo ele vai encontrando essas expedições. No braço dele tem o número 4, que é a expedição dele também. No Clair Obscur tem um pouco disso também, né? De tá marcado. E tem esse troféu aí, de fazer 33 então, expedições. Intencional ou não importa. Porque o meu coração diz que sim, isso que importa. É isso aí. Pelo próprio fundador, a que é isso aqui embaixo? Tem um Breno aqui, Jorgão? New York Times foi... Rapaz. Ainda é pequeno pra ser um Breno, viu? A Marcis já viu o tamanho do balão? Depois envia pro Marcis aí. Que isso, rapaz. 6 milhões de dólares. O jogo vendeu 6 milhões de cópias. Ganhou o Game of the Year no The Game Awards 2025 com 9 prêmios, o maior recorde até então, e derrotou concorrentes que custaram 30... Pô, tomara que eu encontre esse cara aí, mano. Quero encontrar ele. O maninho aqui do Expedition. Se tiver agora pra Los Angeles, ele deve estar... Tomara que ele esteja lá na Summer. Com 9 prêmios, o maior recorde até então, e... Podem entender esse inglês francês dele. Derrotou concorrentes que custaram 30 vezes mais só pra existir. Quando perguntaram ao diretor se... Pô, uma pena que eu não vou encontrar mais o Phil, mano. O Phil é muito gente boa, velho. Porra. O Phil é um cara, mano, que... Vou falar pra você, acabar o contrato dele de saída lá de silêncio... Se eu sou os caras da Sony, eu contrato, mano. Um cara desse não pode ficar fora do mercado, cara. Não pode, mano. O Phil é muito da hora. A Sony mano. Tá precisando, né? A Sony tá precisando de tudo, mano. Não, é um cara que se relaciona mais, né? Porque os executivos da Sony tudo é uns caras que não tem relação com videogame, pô. Infelizmente, está certo. O último foi o Jim, né? Que aí a gente tá vendo a sujeira toda surgir aí, velho. O bagulho tá doido pro Jim, mano. O processo ia mudar o tamanho do estúdio, ele disse que preferia continuar pequeno, que a equipe menor era certa pro tipo de jogo que eles queriam fazer. E aí tem o caso que me parece o mais simbólico de todos. Em setembro de 2025, depois de 6 anos sendo a maior piada da internet sobre jogos que nunca saem, Hollow Knight Silksong finalmente lançou. Feito... Tu anima no Hollow Knight, ou Arma? Esse é bom. Tu fez os dois? Cara, o segundo eu não fiz porque lançou um monte de jogo junto e tinha que zerar mais 2 vezes, eu acho. Mas eu vou terminar depois. Aí você só zerou, né? O 2. É. Pode crer. Mas eu pretendo voltar e terminar. Eu não duvido. Seja um jogaço. Mas eu, cara, não animo de jogar, tá ligado? Não sei. Eu vejo. Mas é ele em si ou o Metroidvania que tu não... Não, Metroidvania eu curto. Eu curto pra caramba. Mas toda vez que eu olho pra ele, eu vejo assim a galera jogando. Eu já cheguei a instalar ele, aí, tipo, tava com outra parada. Eu continuei jogando outra parada e acabei não jogando.
Não sei, cara. É bom, acho que começar sem vontade não dá, mas quando tiver vontade, tu vai ver. Ele é bom, sim. Eu acho que vai me pegar. Você olhando ele, não tem um atrativo, não tem uma parada que te chame pra jogar. Ele, tipo, ele só tá ali e eu tô olhando ele, é isso. Não, e ele tem aquele negócio que quando um jogo estoura uma bolha, ele fica com a fanbase muito chata, né? Ah, isso também é um aí dos dá uma fatores. desanimada Nossa que... senhora, chatão. O próprio Baldur's foi assim, cara. Nossa senhora. Não, esse tem que jogar. Cheguei a instalar... Não, senão eu vou jogar. Vou jogar depois do Black Flag. Cheguei a instalar... Porra, vagabundo enchendo, só tem que jogar como assim? O cara trabalha com isso. Não... Aí você pega bode, mano. Aí fuder, é que nem série bombando. Pessoa. Ah, vai se fuder. Uma equipe menor do que você provavelmente encontraria num Starbucks ocupado. No dia do lançamento, o tráfego foi tão alto para comprar o jogo que a Steam caiu. Até dezembro de 2025, tinham sido vendidas 7 milhões de cópias. Curiosamente, o mesmo número que a Insomniac precisava para cobrir os custos de Spider-Man 2, de um estúdio de 300 pessoas. Não houve drama, nem crise de gestão, nem diretores substituídos, scope creep descontrolado, só uma equipe pequena trabalhando no seu próprio ritmo, fazendo algo que amava. E claro, é bom lembrar que o modelo AAA não vai desaparecer. Vai continuar existindo espaço para as catedrais, para os Witcher 3 e God of Wars do mundo, mas a matemática que sustentava esse modelo ficou quebrada. E o mercado já tá mostrando onde as rachaduras levam. O Oriente mandou 25 milhões de cópias com Black Myth Wukong. O Ocidente respondeu com 5 milhões de Expedition 33, gastando menos de 10 milhões de dólares. E 3 australianos alcançaram o mesmo ponto de equilíbrio do Spider-Man 2, fazendo um jogo que eles mesmos descreveram como divertido de fazer. O que eu sinto que é a graça de fazer um jogo, ser divertido. Esses jogos serão lembrados por sua qualidade, enquanto o fracasso de 400 milhões de dólares só será lembrado como um grande exemplo do que não fazer em um jogo. É foda, é foda. Agora, cara, nada me tira da cabeça, cara, que os caras terminaram fase de desenvolvimento do Concorde pronto, antes de lançar. Os caras lá dentro, caralho, isso aqui tá uma merda, mano. Porra, mas 400 milhões, que agora tem que lançar. Tamo fudido. Agora lança aí, fazer o quê? Agora caralho, tem cara, que, né? Como é que pode ser a gente uns bunda no quarto, Juregote? A gente consegue fazer a leitura de mercado de que, pô, isso aí não dá, velho. Como é que esses caras não pode ser só empresário, não, cara. Me recuso a acreditar que é só empresário forçando. Eu tô falando, falta um brother, cara. Falta um brother lá dentro pra falar, irmão, isso aqui tá uma merda. Não é possível, cara. Ah, mas daí depois os caras já investiram um monte, né? Joga aí que vai ter otário que vai gastar dinheiro com a gente. E teve, né? É, e tem, né? Porra.